porque o teu reino avança. Senhor, agora, ao nos debruçarmos sobre a sua palavra, fale conosco, desperta-nos um coração cheio de fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas a palavra de Deus nos diz, e o título da minha mensagem nessa noite é: não tenha medo. Não tenha medo. Em Lucas, capítulo de número 12, o versículo de número 32. Lucas 12, versículo 32. A palavra de Deus nos diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado de Deus dar-lhes o reino. Nossa, isso é algo extraordinário. Uma das declarações mais repetidas por Jesus aos seus discípulos, mais repetidas, nos evangelhos tem 19 vezes essa expressão: não tenham medo. Não tenham medo. Em primeiro lugar, amados, não se sinta culpado por você talvez se sentir com medo, inseguro, indeciso, fragilizado, exposto, porque você, até onde eu creio, você é um ser humano com carne, osso, muita carne de pescoço, ok? Eu e você, certo? Você não é nenhum anjo, nenhuma anja, certo? Já estamos aí, então, o ter medo, o sentir insegurança, faz parte da nossa humanidade. Amados, eu e você estamos vivendo dias difíceis. Dias onde as más notícias se multiplicam. É doença, é morte, para tudo quanto é lado. Sabe, aquilo que até então era o normal, aquilo que eu e você conhecíamos como normal, acabou. O distanciamento social é muito engraçado. As pessoas têm medo de abraçar, você já não sabe se dá mão, se não dá mão. Sabe, as máscaras no rosto, assim, eu não vejo vocês, o rosto, a face. É muito difícil, é muito esquisito. Sabe, você chega alguém perto de você em algum lugar, você já fica meio assim. Sabe, estamos vivendo dias difíceis. Amado, dias complicados. Restrições do ir e vir. Alguns a partir de amanhã, agora como é que eu vou para o meu trabalho? Não tem mais ônibus. E aí? Os que vêm de bicicleta estão felizes da vida. Amados, e aí? Como é que fica? Toda a situação econômica que está em xeque, a subsistência diária. Mas isso gera em nós medo, insegurança, gera. É natural. Traz as nossas fragilidades à tona. Mas mesmo diante de tudo isso, de todo esse quadro, Jesus diz para mim e para você, em alto e bom som: não tenham medo. Quero ler esse texto juntos. Vamos ler. Você que está em casa também repita comigo. Vamos lá. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado de Deus dar-lhes o reino. Não tenham medo. E o que é o medo? Esse é o primeiro ponto da minha mensagem. O que é o medo? Existem algumas definições de medo e eu quero dar depois uma um pouquinho diferente. Medo é o sentimento fruto do estar diante de algo que você não entende, que desconhece e não controla. É medo. Você está diante de algo que você desconhece, é o medo. Medo é do grego phobos, que significa espanto, estar aterrorizado por sinais, acontecimentos estranhos, estar hesitante em fazer algo por receio de sofrer algum dano. E medo, numa definição que eu li algum tempo atrás, é muito legal. Medo é a confiança no lugar errado. Medo é eu depositar confiança, fé e esperança, apoiar isso em um lugar errado. Isso é medo. Eu estou apoiando a minha vida, estou colocando a minha vida em um lugar errado. Eu tenho medo. Em vez de ter fé, eu tenho medo. Em vez de ter confiança, eu tenho medo. Eu apoio a minha vida em algo errado. Número 2, o problema não está em ter medo. E eu quero ser muito claro sobre um aspecto, muito claro. Esses dias eu fui mal interpretado sobre isso. Mas eu quero ser claro em colocar a diferença entre não ter medo e bom senso. Eu e você estamos vivendo dias
difíceis. Amados, há uma pandemia terrível, é fato. Obedecer às normas de segurança, o distanciamento social, as regras de higiene, sabe, álcool gel perfumado, álcool disso, está tudo ok. O evitar aglomerações, os grupos de risco ficarem isolados. Amados, não é medo, é bom senso. É bom senso. Reagir como um bom mordomo da sua vida, da sua família e dos seus amigos. Não estou falando de você não agir com bom senso. Não é você agir numa tolice achando, não, nada vai me acontecer, esse vírus não existe. Mano, isso não é ser sábio. Isso não significa não ter medo. Você ter medo, receio, insegurança, não é problema. O problema é quando o medo domina você. Esse é o problema. O receio, a insegurança, eles aprisionam o seu coração, a sua mente, e principalmente elas enquadram, elas tornam a sua fé pequena. Ali começa a ter problema. Ali o medo começa a acontecer. Mas aonde o medo governa? Quando a fé sai de cena. Olha só o que diz Marcos 4,40. Olha só, Marcos 4,40. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Quando o medo governa, a fé saiu de cena. E deixa eu dar um outro exemplo. Quando o medo governa, o amor de Deus deixou de ser suficiente para mim. Olha só o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor expulsa o medo. Até aqui, primeira parte. Quem é o perfeito amor? Perfeito amor é o amor de Deus. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 3, que eu e você estamos arraigados e alicerçados no amor. Que amor? De Deus. Algo que eu e você devemos entender em todo o tempo é que Deus nos ama. E se Deus me ama, eu não preciso ter medo. Por quê? Porque se eu tenho medo, significa que eu deixei de confiar no amor de Deus. Você compreende essa verdade? Então, se eu confio no amor de Deus, no cuidado de Deus por mim, eu não vou ter medo. O medo, ele pode vir, mas ele não controla, ele não tem o controle, ele não exerce domínio, ele não decide ele não decide por mim. Essa é a melhor frase. O medo vem, a insegurança vem, a ansiedade vem, mas a convicção naquilo que Deus é por mim, naquilo que eu sou em Deus, é que me sustenta. É o que me sustenta. E isso eu e você precisamos desenvolver a cada dia. Por isso, vença o medo, domine o medo, tome o controle sobre a sua vida e deposite diariamente sobre Jesus. E eu quero dar a vocês algumas práticas diárias, e eu não vou trazer absolutamente nada de novo, mas você precisa ouvir isso. Como diz o apóstolo Paulo, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para você. Ok? Não vos canso, então preste atenção. Algumas ações diárias para você vencer o medo. E vamos ler novamente o texto de Lucas capítulo 12. Agora vamos ler do 32 ao 34. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que vocês têm e deem esmolas. Agora, façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo. Um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amados, para vencer o medo que é alimentado diariamente por notícias,
informações, circunstâncias, experiências. Construa para você bolsas que não se gastam com o tempo. Ou seja, crie na sua vida, na sua mente, uma cerca de proteção, não baseado em circunstâncias. Você entendeu isso? Crie dentro de você, no seu coração. Mas quando a Bíblia fala de coração, nós temos que entender isso. Entenda algo. Coração não é algo místico quando a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala coração, na maioria das traduções, o grego ali é psique. É mente. Mente, vontade e emoções. Eu e você precisamos dominar a nossa mente, construir na nossa mente uma barreira de proteção, uma cerca de proteção que não é refém de circunstâncias, mas sim por material celestial. Eu e você devemos investir em ter tesouros no céu, que aquilo que é passageiro não domine mais a minha mente, o meu coração, quem é o meu ser interior. Vocês estão entendendo? E como eu faço isso, pastor? Como isso é possível? E eu vou listar algumas ações que levarão você a apoiar a sua vida no lugar certo. Novamente, medo é eu apoiar a vida no lugar errado. Confiança é eu apoiar a vida no lugar certo. Agora eu quero ensinar você, dar alguns ingredientes para você apoiar a sua vida na parede certa. Imagine que você está numa escada, subindo numa escada. Você quer uma escada firme, não quer? Sim ou não? Quem quer uma escada capenga? Alguém quer uma escada capenga? Não, né? Você quer uma escada firme para apoiar a sua vida? Então eu vou dar como você apoia a sua vida em algo firme. Como eu faço isso diariamente? Como consigo isso diariamente? E questões extremamente simples, que estão ao seu alcance todos os dias. Se você tem lápis e papel, caneta, se você não está usando o bloco de notas do celular, anote isso, por favor. Se você fizer isso todos os dias, o medo não vai dominar você. O medo pode vir, ele pode gritar para você, oh! Mas você, eu vou dizer uma piada que não é do meu tempo, não é nem do meu tempo, certo? Mas assim, alguns mais antigos lembram que, eu não vou nem dizer, deixa quieto, porque, tá bom, vou contar. Anos atrás, meus pais contavam essa história. Havia uma propaganda das casas pernambucanas, que nessa época de inverno, alguns rosa aqui, das casas pernambucanas, via alguém e batia na porta. Quem está ali fora? É o frio. Certo? E todo mundo dentro, com cobertor, com roupa quente, ou seja, sem nenhum medo do frio, porque você estava agasalhado. Assim o medo faz conosco hoje nessa pandemia. Ele pode fazer, ei, vou pegar você. Mas você está bem. Você está seguro, por quê? Você blindou o seu coração, você blindou a sua vida, você criou salvaguardas para a sua vida que vai guardar você, para que o medo não governe você. Novamente, o sentir medo é humano, ok? Mas não se deixar dominar pelo medo é para crente, ok? Vamos lá, mas é muito simples. Primeira coisa, oração. Tenha um tempo diário de oração. Tenha um tempo diário de oração, com qualidade e intencionalidade. Seja intencional. Faça da oração um compromisso diário com Deus. Sabe, é como se você tivesse uma agenda. Eu tenho uma reunião com Deus todos os dias às 6:30 da manhã. Mas é assim que funciona a oração. Assim a oração, ela é importante na minha vida, quando ela vai para a minha agenda. Quando ela vai para os meus compromissos diários. Daí ela é importante. Daí ela é intencional. Daí ela tem resultado. Por quê? Quando você ora, não é que porque você falar a Deus vai mudar alguma coisa. Isso não vai mudar nada. Mas quando você ora, você ouve Deus.
E a voz de Deus, ecoando dentro de você, fortalece a sua fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra, a voz de Deus. Então você não vai orar, sabe, para falar, não. Você vai orar, você fala, mas você para. E daqui a pouco, aquela voz de Deus está dentro do seu interior e diz: filho, eu estou contigo, pode estar de boa. E aquilo, amados, é uma estrutura dentro de você que você se torna firme. Deus falou comigo, está tudo bem. A circunstância no entorno, sabe, aquela rede que só fala má notícia, que está todo mundo morrendo, amado, aquilo não vai mais fazer cócega em você, porque você tem a voz do Altíssimo, com uma voz de muitas águas, gritando dentro de você: eu sou contigo. Isso guarda você do medo, mas todos os dias. Amados, medite na palavra de Deus. Medite. Deus continua sendo o mesmo Deus da Bíblia. E continua agindo a seu favor. Eu quase destruí o microfone aqui. A seu favor. Alguns pensam: Daniel na cova dos leões. Ok. Daniel teve aquela experiência. Você está na cova do Covid-19. Você pode estar na fornalha da Covid-19. Está vindo o exército da Covid-19. O exército, sabe, dos filisteus, da crise econômica. Mas nada vai contra você. É o mesmo Deus. Mas como é que eu sei disso? Se eu começo a ler a Bíblia. O Deus é o mesmo, eu começo: mas Deus eliminou os inimigos de Israel, quem é Israel? Sou eu. É você mesmo, cabeção. Assim que eu fui com Israel, eu sou contigo, presta atenção. Mas quando isso acontece? Quando eu leio a Bíblia. Mas eu não deixo o medo, a má notícia governar você, deixa a Bíblia. Mas eu gostei do exemplo da cova da Covid-19. Foi boa essa, né? Já tenho primeira tarja para colocar lá no Facebook, no Instagram. Johnny já sabe ali. Leia a Bíblia. Amados, outro aspecto: jejue regularmente. Faça do jejum uma prática para aquietar a sua alma e fortalecer o seu espírito em Deus. Mas jejum não é máquina de Coca-Cola que você coloca uma moeda e Deus dá aquilo que você está pedindo. Deus não é camelô. Deus não é camelô. Deus não é vendedor de porta em porta, de jequiti, das coisas que se vendem aí. Deus é Deus. Você não jejua para comprar Deus, você jejua para entrar nele. Então por que você precisa jejuar? Para que a sua alma, que está lá gritando, esperneando dentro de você, fazendo carnaval dentro de você, o medo querer tomar conta, você diz: alma, se aquieta, eu vou jejuar, eu vou mergulhar em Deus. Pastor, eu estou... Amado, uma coisa boa hoje, talvez a melhor coisa para jejuar hoje, a melhor, é rede social. Coisa que qualquer coisa já tem, né? Clínica de desintoxicação de rede social. Rede social, de internet, mas é uma coisa impressionante. Tem gente que fica sem comer, mas não fica sem olhar suas redes sociais. Jejue. Mas, leia biografias de homens de Deus. Bons livros. Amado, está cheio de histórias de fé, de superação, de pessoas que se mantiveram firmes no decorrer da história, diante de muita dificuldade. Mas não pense que eu e você somos os únicos na nossa pequena história que estamos sofrendo. Pelo amor de Deus, nós temos que deixar de ser uma geração Nutella, né? Qualquer coisinha, estamos sofrendo. Mas não estamos passando por nenhuma guerra. Não existe guerra perto da gente. Existe um vírus terrível, letal, que está matando muita gente. Mas podia ser muito pior. Então, vamos ficar de pé. Mas tem histórias de homens de Deus que eu e você precisamos ler. E deixa eu citar alguns poucos livros. O Vinho Novo é Melhor, um livro extraordinário. Em Chamas para Deus, conta a história de alguns avivalistas do século XVIII. Wesley, Finney, Moody e tantos outros.
Até que nada mais importa, um livro muito joia do Luciano Subirá. Amados, há muitos bons livros, leia. Em vez de ficar lendo Globo Lixo, em vez de ficar lendo só má notícia em rede social, leia bons livros que edifiquem a sua fé. Testemunhos, biografias. Leia. Há um tempo atrás eu li a biografia talvez dos maiores, eu não sei se é ainda a maior igreja do mundo, que é a igreja do antigo Paul Young Cho, David Young Cho, agora o nome dele mudou nesse decorrer da história. Mas uma biografia antiga dele, no momento que ele estava construindo o templo, ele entrou numa depressão, tentando até pensando em suicídio, mas ele, sabe, tanta pressão, mas ele permaneceu e venceu. Amados, não leia histórias de só pessoas que contam coisas boas. Nós temos que ler histórias de pessoas que contam os seus tropeços, as suas lutas. Daí você percebe que eles eram tanto carne e osso como eu e você somos. Nós temos que entender essas verdades. E depois, amado, veja filmes inspiradores. Mas quem mais tem faturado nesses dias é Netflix e companhia. Estou vendo série, vendo isso, vendo aquilo outro. Mas tem muitos filmes para edificar a sua fé. Que às vezes eu entendo a nossa geração, que é toda hora algo novo. Só ler Bíblia ou ler alguma coisa não... Sabe, você precisa de algo, eles dão uma sentada. Mas veja bons filmes. Tem um filme antigo da minha geração, jovem, Desafiando Gigantes, é um filme muito joia. Muito legal para você ver, histórias de superação. Quarto de Guerra, Deus Não Está Morto, 1 e 2. Tem um filme que eu vi esses dias, muito legal, eu só posso imaginar. I Can Only Imagine. Para a história do Mercy Me. Tem superação, bons filmes. Veja, sabe? Coisas que você pode juntar a ficar uma boa história. Sabe, mano? Se encha de coisa boa. Congregue. Persevere na comunhão com os santos. Pastor, o senhor acabou de falar de isolamento e de não sei o que, falei. Mas mesmo que seja online, esteja junto. Mas nós como igreja local, nós estamos preocupados, com bom sentido, empenhados em trazer o melhor conteúdo para você, deixar, sabe, todo mundo, ninguém desgarrado. Por quê? Porque sabemos que os dias são ruins. Por isso temos a rede da oração da madrugada. Se você ainda não está, nos procure. Escolha lá um horário. Por que isso? Para ter senso de comunidade. Certas lives, às vezes eu digo, será que eu vou manter esse negócio de live? As pessoas não estão nem assistindo. Já não são capazes nem de compartilhar. Será que vamos manter ou vamos parar com esse negócio? Mas eu não faço para mim, eu faço para as pessoas. Sabe, precisamos, sabe, acelerar, precisamos, sabe, para quê? Para que eu e você sejamos edificados e o medo não vença. Para que eu e você venhamos colocar, apoiar a nossa vida em Deus. Amados, juntos eu e você iremos vencer o medo. Juntos. Juntos, nós vamos vencer o medo. E vamos sair desse período difícil. Fortalecidos em Deus. Mais maduros. Onde muitas áreas de fragilidades nossas vindo à tona. Mas nós vamos crescer. Por quê? Porque Deus é bom. Você crê nisso? E eu quero concluir lendo novamente o texto. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado de Deus dar-lhes no reino. Agora só preste atenção nisso, eu podia falar 3 mensagens sobre isso. Não tenha medo, mas Deus já desfrutou o reino dele para você. Que reino é esse? Um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Tudo isso é seu, quando? Hoje. É hoje. Foi do agrado, mas o reino de Deus é seu. Você pode desfrutar perfeita paz todos os dias. Você pode desfrutar da justiça de Deus todos os dias. Você pode desfrutar de uma alegria no Espírito dentro de você todos os dias. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo. Quando o medo vem, se levanta. Se levante mais com o reino de Deus na sua vida. Por isso, encha a sua mente de boas notícias. Encha a sua mente de boas notícias. Saiba, Jesus não foi pego de surpresa com a pandemia. Não sei que você sabe disso. Vou contar um segredinho. Deus não foi pego de surpresa.
Então aquilo que Deus planejou para você não mudou. Deus já estava contando com a pandemia. Sabe? Deus não foi pego de surpresa. Saiba disso. Tudo está no total e absoluto controle de Deus. Deus não perdeu o controle da história. Os planos dele para você continuam. Mas Deus faz as coisas do jeito dele. Não do meu, não do seu, mas do dele. Por isso, eu e você precisamos desenvolver essas ações diárias. Para quê? Para que o medo não domine a nossa vida. Ele pode vir. Mas você vai dizer, não, medo. Eu confio em meu Deus. Eu sei quem eu sou nele, o que ele é para mim. Quanto mais eu e você crescermos nisso, amado, você vai passar por esse período difícil. Talvez com algumas marcas nas costas. Vai. Temos todas as respostas? Não. Mas os planos de Deus não mudam. O amor dele por você não mudou. O mundo muda, mas Deus continua sendo o mesmo Deus e ele é por você. Você recebe essa palavra? Vamos colocar de pé, por gentileza? Vamos orar? Aleluia. Uau. Mas então, vamos nos unir em torno de Cristo. Vamos nos unir em torno de Cristo, em torno do nosso Senhor e Salvador. Por isso eu digo, não tenha medo. Feche seus olhos, por gentileza. Pai Celestial, obrigado porque o Senhor nos ama. Aleluia. Por mais que o Senhor nos chama de pequeno rebanho, o Senhor continua confiando em nós e dizendo, eu vos dei o reino. Você que está aqui, você que está na sua casa, faça assim com a sua mão. Apenas como um sinal profético daquilo que você já tem, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Receba o reino de Deus. O reino de Deus é seu. Ele é seu. Tome dele. Eu tomo posse dele. Ele está dentro de mim. Não é algo que você sente exteriormente, é algo que está depositado por Deus dentro de você. Está ali. É seu.